pessoal! Vamos para o nosso segundo bloco, direitos sociais. No último bloco, nós lemos aí o inciso 28, né, que trata do SAT, que é o Seguro de Acidente de Trabalho. Vamos dar continuidade. Inciso 29 do artigo 7º diz o seguinte: a ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Vejam, se a gente for ler o inciso 29 sem ter uma explicação prévia, a gente não consegue entender. Então, o que é que quer dizer o inciso 29 do artigo 7º? Ele quer dizer o seguinte, que existem dois prazos no que se refere ao tempo em que o trabalhador ele é demitido ou ele pede para sair, tá certo? Então, tudo vai aqui à data do término da relação de trabalho. Vejam, essa data em que se termina a relação de trabalho, terminou a relação de trabalho, o empregado, ele possui 2 anos, esses 2 anos aqui, é para distribuir a ação trabalhista. Certo? Aqui é para distribuir a ação trabalhista. No entanto, o inciso 29 do artigo 7º traz também um outro prazo. Só que esse outro prazo é um momento em que distribuiu a ação trabalhista, o empregado ele pode cobrar 5 anos de créditos trabalhistas. Tá certo? Então aqui, esses 5 anos trata da cobrança de eventuais créditos trabalhistas. O que acontece? Vejam, com o término da relação do trabalho, o empregado tem 2 anos para distribuir a ação. No momento em que ele distribuir a ação, ele pode retroagir 5 anos de crédito trabalhista. Digamos que o camarada foi demitido no dia 1 de março de 2019. Ele foi demitido no dia 1º de março de 2019. Ele terá até o dia 28 de fevereiro de 2021, se tiver 28, né? Ou 29. A gente não sabe, não deu para contar se é bissexto ou não, mano. Mas, enfim, independentemente de qualquer coisa, é importante você compreender. Daqui para frente, no dia que ele foi demitido, ele tem 2 anos para entrar com a ação trabalhista. Digamos que ele tenha entrado, e aí ele sempre trabalhou lá, trabalhou 20 anos nessa empresa e sempre recebeu um salário menor do que aquilo que estava na carteira. Só uma hipótese. E aí, só que ele entrou com a ação trabalhista justamente no dia 5 de maio de 2020. Ele só entrou, vai entrar ainda, né? Só iria entrar, só entrou depois. Ele só entrou em 2020. 5 de maio de 2020. Olha só o que acontece. Quando ele entrar aqui, nessa data, ele só pode cobrar 5 anos para trás. Ou seja, ele só pode cobrar até 6, na verdade, né? 6 de maio de 2015. Veja o quanto ele perdeu. Tá certo, gente? Então, isso é justamente esse inciso 29. Vamos para o 30. Inciso 30. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Aí, veda-se a atividade discriminatória na relação de trabalho. Não é isso, gente? 31, vamos lá. De olho na sua tela aí. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão para o trabalhador portador de deficiência. Também não pode discriminar
o trabalhador portador de deficiência. 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Olha o que diz o 33. Vou até apagar aqui e vou deixar esse aqui, os adicionais aqui, porque o 33 possui uma similitude com esse aqui, né? Olha o que diz o inciso 33 do artigo 7º. Proibição de trabalho noturno, perigoso, insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então vejam, prestem bastante atenção. Menor de 18 não pode exercer que tipo de atividade? Primeiro, a atividade noturna não pode. Então, não pode exercer atividade noturna, não pode exercer a atividade insalubre e também não pode exercer atividade perigosa. Noturna, insalubre, nem perigosa. Vejam que o menor de 18 anos, ele não pode exercer atividade noturna, insalubre e nem perigosa. Noturna é naquele horário compreendido entre 10 horas até as 5 horas da manhã do dia seguinte, tá certo? Não pode também exercer a atividade insalubre, que é aquela em que diminui a saúde, e a perigosa que põe em risco de vida, risco de morte, aliás, risco de morte, tá certo? Mas a Constituição não fala em atividade penosa para o menor. Então as bancas, elas confundem justamente nesse sentido aqui, tá certo? Muito cuidado. Agora, os menores de 18 não podem exercer essas atividades. A noturna, a insalubre é perigosa, tá certo? Mas podem exercer todas as outras que não sejam noturna, insalubre e perigosa, porque a idade laboral, a capacidade laboral inicia-se aos 16 anos. Mas é possível, antes dos 16, exercer uma atividade específica, que é a atividade de menor aprendiz, tá certo? Então, não pode um menor de 16, menor de 16, não pode exercer qualquer atividade. Com uma única exceção prescrita na Constituição Federal. Olha aqui, exceção. Menor aprendiz. Então é possível o contrato de aprendizado para o que possui mais de 14 anos, tá certo? Então é só isso, gente. Cuidado com esse ponto aqui, que às vezes eles trocam essa situação com essa aqui e os candidatos se confundem, tá bom? Vamos para o último inciso do artigo 7º, que é o inciso 34. Vamos lá? Igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e trabalhador avulso. Então vejam que a própria Constituição, ele coloca o trabalhador empregado, o que possui o segurado empregado, tanto seja urbano quanto seja rural, colocando em pé de igualdade ao trabalhador avulso, tá certo, gente? Então, claro que aí você não contempla os chamados empregados domésticos. Quem são os empregados domésticos? São aqueles que atuam dentro de um ambiente doméstico. É a empregada que lava prato, que faz faxina, o motorista de carro da família, tá certo? Então, todos esses são os empregados domésticos. Para esses, a Constituição trouxe um regramento específico. A Constituição trouxe justamente hipóteses ou situações que não se aplicam aos domésticos. Existem direitos que nós acabamos de ler e explicar que não se aplicam aos domésticos, tá certo?
mesmo com a ampliação que ocorreu em 2015 com a chamada PEC das domésticas, né? Então, a proposta de emenda à Constituição que alterou e incluiu alguns direitos aos domésticos, mas mesmo assim, nem todos foram incluídos, justamente porque depõe contra a própria natureza do empregado doméstico. Vamos lá, piso salarial, não cabe aos domésticos, não cabe, está no parágrafo único. Participação nos lucros, também não cabe, se coubesse, imagine, hein? Vai participar nos lucros do seu empregado, do seu empregador, não tem nem condições, né? Então, seria melhor que nós fôssemos empregado, em vez de eu estar dando aula aqui, eu ia mandar meu currículo para Silvio Santos para participar nos lucros dele, imagina, hein? Então, não, o empregado doméstico, ele não participa nos lucros, não tem participação de lucro, tá bom? Porque ele não trabalha em empresa. Outra que não tem, jornada de 6 horas, é um direito que não possui os trabalhadores domésticos. Nem proteção do mercado de trabalho da mulher também não está incluído. Outra, é até interessante, né? Veja, esses adicionais aqui, o adicional penosidade, insalubridade e periculosidade, vocês acham que cabe ao doméstico isso aqui? Receber um adicional? Claro que não, porque se coubesse eu estaria dizendo que a minha casa, a nossa casa, é uma casa que demanda esforço físico repetitivo. Outra, que seja insalubre, diminua a condição de saúde, ou até mesmo que traga um perigo, um risco de morte para o empregado doméstico. Então não tem, né? Também não tem a proteção em face da automação e a distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual. É importante você também observar os direitos trabalhistas que estão no artigo 7º, que dizem respeito aos servidores públicos civis. Está no artigo 39, parágrafo 3º. O artigo 39, parágrafo 3º, ele traz alguns direitos sociais do artigo 7º que também se aplicam aos servidores. Quais são? O salário mínimo, que está no inciso 4, a garantia de salário nunca inferior ao mínimo, que está no inciso 7, o 13º salário também é dado ao servidor, está no inciso 8, o adicional noturno do inciso 9, também o salário família, no caso de baixa renda, a jornada máxima de 8 horas e 44 semanais. Então, tudo isso também cabe ao servidor público. Além do repouso semanal remunerado, que está no inciso 15, as horas extras, as férias anuais, licença gestante e paternidade, a proteção no mercado da mulher também se aplica ao serviço público, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, tudo isso se aplica ao servidor público. Tá certo, gente? Então, vamos dar continuidade aí. Vimos o artigo 7º. Eu só queria dar uma dica para vocês em relação ao artigo 7º, tá bom, gente? A gente fez uma leitura rápida do artigo 7º, também é para ser assim, em razão, primeiro, do tempo e segundo, da exigência das provas. Como assim, Johannes? Explique aí. As provas, quando exigem o artigo 7º, vão exigir o que está lá no artigo 7º, uma leitura simples, crua do artigo 7º. Então, eu recomendo que vocês, que a gente já viu o artigo 6º, né, dei a regrinha para vocês, mas em relação ao artigo 7º, uma leitura do artigo 7º é fundamental. Tem que pelo menos dar uma lidinha em todos os incisos, os 34 incisos do artigo 7º, tá bom, gente? Passemos agora para o que nós chamamos de direitos sociais coletivos dos trabalhadores. Vimos os direitos coletivos que possuem uma natureza muito mais individual. Agora nós vamos ver os direitos coletivos que têm mais um âmbito social dos trabalhadores, tá certo? Que é justamente o que está no artigo 8º da Constituição Federal. Então, sem perda de tempo, vamos lá para o artigo 8º. Vem comigo, vamos embora. Artigo 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Veja o que diz o inciso 1. A lei não poderá exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Pronto, aqui a gente vai falar sobre sindicato. Primeiro ponto, referente ao sindicato. O sindicato é uma espécie associativa, né?
Para o sindicato, não precisa de autorização para funcionar. Não há necessidade de autorização do Estado. O Estado não autoriza o funcionamento do sindicato. Tá certo? Então, primeira informação importante específica que é trazida aí no artigo 8º da Constituição Federal. Mas a própria Constituição, ela traz uma ressalva. Qual é a ressalva? Não há necessidade de autorização, mas precisa-se de registro. Então, o sindicato ele tem que ser registrado, tá certo? No órgão competente. Então, vejam que o registro vai ser fundamental, porque vai dar ensejo aos princípios que nós iremos estudar quando vermos o inciso 2 do artigo 8º. Vamos ver logo o inciso 2? Cá comigo, vamos lá. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Vejam bem, gente, prestem bastante atenção nisso, porque estamos diante do princípio que nós chamamos princípio da unicidade sindical. O inciso 2, ele vem trazendo justamente o princípio da unicidade sindical. Ou seja, só pode ter um sindicato na base territorial do município, representando a classe dos trabalhadores e um representando a classe dos empregadores, tá certo, gente? Então, é o princípio da unicidade. Juntando essas duas informações, o princípio da unicidade e o princípio do registro, nós temos um outro princípio, que é o chamado princípio da anterioridade. Significando dizer que, se eu só posso ter um sindicato representando aquela classe naquele município, que é a unicidade, como é que eu vou saber qual é o que deve prevalecer? Se vários pediram? Simples, com quem primeiro pediu o registro. Tá certo? Então, o princípio da anterioridade sindical é justamente aquele pelo qual se diz o seguinte: o sindicato que vai valer é aquele que primeiro pediu seu registro no órgão competente. Tá bom? Claro que esse registro, né, que era do Ministério do Trabalho, que foi agregado aí ao da Justiça, e continua sendo lá, né? Agora é o Ministério da Justiça, né? Então, é o Ministério da Justiça, na Secretaria do Trabalho, que irá fazer esse registro sindical. Tá certo, gente? Então, é importante saber esses dois princípios: princípio da anterioridade, princípio da unicidade sindical. Vamos para o inciso 3? Vamos lá, de olho comigo aqui. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. O sindicato é quem vai, obviamente, defender os interesses da sua categoria, da categoria em que está representando. Inciso 4, vamos lá. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para o custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Olha só, o inciso 4, ele fala da Assembleia Geral que vai fixar a contribuição sindical. Essa contribuição sindical é a contribuição que decorre da filiação da pessoa ao sindicato. Aqui, nesse inciso 4,
nós temos duas hipóteses de recolhimento. A contribuição sindical, que é essa, fixada em assembleia do sindicato, e o imposto sindical, que é aquele imposto que, claro, com a reforma trabalhista que se teve no ano passado e agora com a nova medida provisória deste ano, 2019, do atual presidente Bolsonaro, o imposto sindical agora vai depender de manifestação expressa da pessoa, do trabalhador, tá certo? Se ele expressamente não disser que quer essa contribuição, que se retire do seu salário, não vai ser retirado, tá bom? Que esse imposto sindical agora passou a ser facultativo. Facultativo. Tá bom, gente? Vamos pro 5. De olho na sua tela, vamos lá. 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato, liberdade de associação sindical, né, gente? O 6. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, tá bom? Claro, se tem negociação coletiva, o sindicato tem que estar presente. O 7. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. E 8. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Aqui o inciso 8, estamos diante da chamada estabilidade sindical. Então, a partir do momento em que o empregado registra a candidatura ao cargo de direção ou representação sindical e ele é eleito para exercer esse cargo de representação, ele terá o que nós chamamos de estabilidade sindical no emprego. Então ele vai ter que ficar no emprego até um ano após o final do mandato dele, salvo se ele cometer alguma falta grave, né? Quais são as faltas graves? Já na CLT explica algumas faltas graves. A insubordinação, o não comparecimento ao trabalho por mais de 30 dias, a embriaguez constante no ambiente de trabalho, tudo isso é causa de demissão por justa causa. Se ele cometer a justa causa, então vai poder ser demitido, tá certo? Se ele não cometer, ele também pode ser demitido, mas a empresa vai ter que arcar com todo esse período da estabilidade sindical dele, tá bom, gente? Então, é justamente isso. Vamos para o parágrafo único. Parágrafo único do artigo 8º. Vamos lá? De olho na sua tela. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. Pronto. Aí nós finalizamos a questão da organização sindical. O artigo 9º vem falando do direito de greve. Importantíssimo direito de greve. Olha o que diz o artigo 9º. Vamos lá? De olho na sua tela. Vem comigo. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Parágrafo 1º, olha só. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e os abusos cometidos sujeitos os responsáveis às penas da lei. Vejam que a própria Constituição remete à lei a necessidade de regulamentar o direito de greve. Nós vimos que quando isso ocorre, existe o reconhecimento de um direito fundamental. Mas esse direito precisa ser regulamentado por lei. Estamos diante de uma norma constitucional de eficácia limitada. E é justamente isso que acontece, né? Nesse caso aí específico, é isso que acontece, tá bom? Vejam que a Constituição fala: a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Direito de greve, direito expresso na Constituição, e a lei ela vai trazer aí, obviamente, as regulamentações específicas desse direito de greve, o exercício específico do direito de greve. Agora, outra pergunta interessante sobre esse artigo 9º.
Vejam que no artigo 9º diz que a lei vai trazer as orientações, tá certo? Para o serviço da iniciativa privada, já existe a lei de greve. Desde a década de 70, já existe essa lei de greve. E essa lei foi recepcionada. Mas no serviço público nunca existiu essa lei de greve. Até hoje não tem. E aí, as associações de servidores públicos entraram com um remédio específico no Supremo Tribunal Federal. Esse remédio, em que nós temos um direito fundamental reconhecido, mas a omissão legislativa não permite o exercício desse direito, esse remédio é isso mesmo, mandado de injunção. Então vejam, no serviço público, os servidores, eu sou servidor público, a gente não poderia fazer greve. Todas as vezes era considerado ilegal, porque não tinha lei específica. E aí o Supremo decidiu no seguinte sentido: olha, já que o serviço público é um serviço inadiável da comunidade, então vamos fazer o seguinte: o servidor público realmente não tem a lei de greve. O servidor público utilize a lei da iniciativa privada no ponto específico em que é um serviço inadiável. Tem que respeitar aí 30% funcionando, enfim, vários critérios aí referente a isso, tá certo? Então é importante saber o direito de greve nesses dois pontos, especificamente referente à norma constitucional de eficácia limitada e o remédio específico que combateu aí essa omissão legislativa no que se refere ao direito de greve do servidor público, mandado de injunção. Tá bom, gente? Vamos acabando aí nosso bloco, vamos para o artigo 11 e 12, para a gente só ver duas teorias rápidas referentes aos direitos sociais, que é a proibição do retrocesso e também no que se refere à reserva do financeiramente possível. De olho na sua tela, vamos lá, artigo 10. Olha só o que diz o artigo 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Então vejam, é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores, né? Nos órgãos colegiados, nos colegiados dos órgãos públicos. Então todo órgão público que tiver um colegiado, tanto o trabalhador quanto o empregador terá que ter cadeira lá cativa, tá certo? E o artigo 11, vamos lá, nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Tendo mais de 200 empregados, tem que se eleger um para poder essa pessoa estabelecer a conexão com a empresa. Vai ser a pessoa que vai dialogar, trazer o diálogo entre os empregadores e a própria empresa. Tá bom, gente? Para a gente finalizar os direitos sociais, vou apagar aqui para escrever 2 pontos específicos que é importantíssimo, que é o que nós chamamos de reserva do financeiramente possível. Vamos lá? Reserva do financeiramente possível. Que teoria é essa, Johannes? Olha, nós vimos que os direitos sociais são direitos positivos, exigem do Estado uma obrigação de fazer. E aí, claro, por exigir do Estado uma obrigação de fazer, sempre vai ter um custo, mas o orçamento do Estado ele é limitado. Muitas vezes o Estado ele não consegue arcar com todos os direitos sociais que estão ali dispostos. Em razão disso, existe uma teoria que justamente traz aí uma ressalva para o cumprimento dos direitos sociais, que é a chamada reserva do financeiramente possível. No entanto, a reserva do financeiramente possível, que é um princípio implícito aí, né? Ele, obviamente, não significa um salvo-conduto para o Estado, simplesmente para ele ser omisso. Não, não é bem isso. Na verdade, a reserva do financeiramente possível tem um limitador, o mínimo existencial.
Então, quando estamos diante da reserva do financeiramente possível, o Estado ele não pode se defender quando o direito que está sendo atacado é um direito referente ao mínimo existencial da pessoa, tá certo? Então, quando a gente trata de direitos prestacionais, que são os direitos sociais, o Estado ele pode utilizar um argumento de que não cumpriu porque não tem orçamento, reserva do financeiramente possível. No entanto, se o direito que está sendo violado trata-se do mínimo existencial, então o Estado tem que cumprir. Não tem para onde correr, não tem como contra-argumentar. E por último, nós temos o chamado princípio da vedação ou princípio da proibição do retrocesso. Princípio da proibição do retrocesso. O que é que significa o princípio da proibição do retrocesso? Olha, a partir do momento em que se consagra um direito social, esse direito social ele não pode mais ser retirado, tá certo? Esse é o princípio da vedação ou da proibição do retrocesso. É importante saber a reserva do financeiramente possível e o princípio da proibição do retrocesso. Tá certo, gente? Então ficamos por aqui com os direitos sociais. No próximo bloco, resolução de questões e eu espero vocês. Até daqui a pouco.